Oi, gente! Meu nome é Helena e hoje eu vou falar sobre 3 livros escritos por mulheres. Bom, como a gente está em março, que é o mês da mulher, eu resolvi trazer 3 livros aqui que eu li no mês da leitura mágica, que se você não sabe o que é, eu vou deixar um link aqui na tela e na descrição, e um que eu li agora em março, que são escritos por mulheres. Então eu vou falar sobre O Castelo das Águias, da Ana Lúcia Merege, Sejamos Todos Feministas, da Chimamanda, e Para Sempre Alice, da Lisa Gênova. Eu vou deixar aqui no box de informações o minuto em que eu começo a falar de cada livro, assim se você tiver interesse em só um ou 2 deles, você pode ir direto para onde eu falo sobre ele. O primeiro livro que eu vou falar aqui é O Castelo das Águias, escrito pela Ana Lúcia Merege, e que é um livro de romance e fantasia infanto-juvenil. Então é uma leitura bem tranquila de você ler, e ele vai contar a história da Ana de Braik, que vai trabalhar como mestre de sagas numa escola de magia. Esse universo de escola de magia acaba lembrando muito Hogwarts, Harry Potter, apesar de a gente ter seres diferentes nas duas histórias e focos diferentes. A história em si não tem muito nada a ver uma com a outra, mas essa realidade de uma escola de magia, as matérias que são dadas na escola, as técnicas desenvolvidas, acaba remetendo muito um universo ao outro. E nesse universo criado pela Ana Lúcia Merege, nós temos os elfos, mas nós temos uma magia que pode ser desenvolvida também por humanos ou por meio humanos, meio elfos. No caso, a Ana de Braik é totalmente humana. E quando ela vai para essa escola, ela conhece o Kieran, que é um professor super rígido e que é o responsável por cuidar das águias do castelo, porque por conta de uma fonte de água que eles têm lá nesse castelo, as águias acabam ganhando alguns poderes mágicos e podem ser usadas como águias guerreiras. Elas acabam se tornando armas de guerra, digamos assim. E aí a gente tem uma discussão política de uma cidade que quer ter parte dessas águias. E aí a gente tem a trama em volta disso, de por que eles querem isso, quem verdadeiramente são essas pessoas, quais os planos que eles têm para conseguir o que eles querem, como que o Kieran, a Ana e os outros professores da escola vão ajudar para que essa situação seja resolvida. Por ser um livro infanto-juvenil, por ser um livro de fantasia, é um livro muito gostoso e muito tranquilo de se ler, é um livro fino, tem 192 páginas, então é bem rapidinho mesmo. Eu gostei da leitura, mas de certa forma eu achei que faltou um pouco de aprofundamento aí, tanto no universo em si, como nos outros personagens que não só a Ana. Além disso, eu achei que o foco acabou ficando um pouco no romance e na resolução desse problema aí das águias, mas sem entrar muito no universo da magia em si, que era o que eu tava mais esperando, assim, sem explorar talvez ao máximo esse universo de magia, de fantasia. Não que eu não tenha gostado do romance, porque eu gostei, nem do caso das águias, porque eu também achei muito interessante, mas eu achei que ficou faltando essas outras informações, esses outros desdobramentos da história. Já tem uma sequência para esse livro que chama A Ilha dos Ossos, mas que eu não li ainda. Agora eu vou falar sobre Sejamos Todos Feministas, da Chimamanda. Esse livro, que pode ser encontrado de graça na Amazon, é, na verdade, uma palestra que a Chimamanda deu num TED Talk. Eu vou deixar o link do vídeo dessa palestra dela aqui na descrição. A Chimamanda primeiramente trabalha um pouco sobre a palavra feminista, que as pessoas acabam vendo muitas vezes como uma palavra ruim, que traz adjetivos ruins para a pessoa e não tem nada a ver, e com situações cotidianas, reais, em que ela mesma viveu, no qual a mulher não é vista da mesma forma que o homem. E dessas questões particulares até questões mais globais, como o fato de que existem muito mais homens em cargos mais importantes do que mulheres, apesar de haver mais mulheres no mundo. Ou de que mulheres e homens que trabalham na mesma coisa, têm a mesma função, têm o mesmo emprego, não têm o mesmo salário. Então ela traz isso de uma forma muito
direta, de uma forma muito simples. O livro é curtíssimo, tem 20 e poucas páginas, então vale a pena pra gente rever o assunto mesmo, aproveitando aí que a gente tá em março, no mês da mulher. A gente tem que pensar mais no assunto, é importante essa discussão, porque senão a gente fica estacionado, né? Se a gente quer que alguma mudança aconteça, primeira coisa a gente tem que encontrar o problema, depois a gente tem que começar a se opor a esse problema para daí começar a buscar a solução para esse problema. Então recomendo muito a leitura, como eu já disse, o link também para o vídeo tá aqui embaixo, com certeza vocês não vão se arrepender. Por último, eu vou falar sobre o Para Sempre Alice, que foi um livro que mexeu muito comigo. De verdade, você precisa estar preparado psicologicamente para ler esse livro. Ele conta a história da Alice, que é uma professora de Harvard, que tem uma cadeira em Harvard, que ela dá aula de psicologia cognitiva, que ela é conhecida por ser extremamente inteligente, por dar ótimas aulas, palestras e etc. E ela tem 50 anos e descobre que sofre de Alzheimer, de um Alzheimer precoce, e a gente vê como isso afeta ela e a família. Que uma das magias do livro é que agora parece que eu conheci alguém que passou por isso, que eu mesmo passei um pouco por isso, sem ter tido que necessariamente passar. E que situação triste, gente, que situação triste. Primeiro por ela saber o que vai acontecer com ela, então ela olha para os livros e fala, tem tanto ainda que eu queria ler e logo eu não vou poder mais. Tá lendo um livro, passa umas páginas, ela já não lembra mais o que aconteceu, ela não consegue construir a história, ela não consegue que aquilo faça sentido. Mesmo em conversa, se tem muita gente conversando, ela acaba não entendendo o que as pessoas estão falando, porque vai faltando contexto, vai faltando informação que ela já teve, mas perdeu. Então é muito triste. No começo, principalmente, que ela ainda tem consciência, né, de quando ela esquece alguma coisa, ela sabe que ela tá esquecendo, que ela poderia fazer aquilo de outro jeito, mas ela não consegue. Não é preguiça, não é falta de vontade, é uma doença. Um ponto muito importante do livro é que ele conta a visão da Alice, mas ele não é escrito em primeira pessoa, porque senão, né, a gente ia perder totalmente aí a nossa narradora durante a história, mas ele tem a visão dela, ela sabe o que ela tá perdendo, ela tem consciência do futuro que a doença vai trazer para ela, do quanto ela tá tentando impedir que a doença avance, mas que é impossível. Então a gente vê do ponto de vista do paciente, do doente, amplia muito a nossa visão da doença em si, eu acredito, pelo menos foi assim comigo. E assim, se o livro fosse maior, eu acho que eu acabaria deprimida quando eu acabasse as últimas páginas. Foi uma leitura incrível que eu recomendo muito, mas não leia se você não estiver num bom momento, sério. Eu tive até pesadelo com Alzheimer. Então, para vocês verem como o livro mexeu comigo, realmente eu fiquei muito abalada. A Lisa Gênova, ela, a autora desse livro, ela é formada em biopsicologia e ela tem um PhD em Harvard em neurociência. Essa história não é baseada na vida de ninguém, mas ela tem todo um embasamento muito bom, então dá para confiar assim nas informações que ela traz no livro. E como curiosidade, todos os outros livros dessa autora falam de problemas cerebrais. Então, para quem tem curiosidade, ela tem um livro chamado Abandonados, que fala sobre uma pessoa que sofre lesão traumática. Outro que é com Amor Anthony, que é um menino com autismo. E outro que é Inside the O'Briens, que fala sobre a doença de Huntington. Então, quem tiver curiosidade, eu acredito que o material dela seja muito bom, sem ser um material cansativo e científico sobre o assunto. É isso, ficam aqui esses 3 livros escritos por diferentes mulheres, com diferentes temas, diferentes abordagens, para todos os gostos. Me deixa aqui nos comentários outras autoras que você recomenda a leitura dos livros delas. Eu vou deixar aqui no box de informações o link para compra de livros. Usando esses links não te custa nada e você ajuda um pouquinho o canal. Me acompanha nas redes sociais, onde eu tô sempre falando sobre as minhas leituras. Curte o vídeo, se inscreve no canal e até a próxima!